Fala galera, tô chegando com as primeiras informações do Botafogo nesta quinta-feira. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já te peço o seu like para fortalecer o canal e se ainda não me segue, faça isso para você não perder os próximos vídeos que eu postar aqui, beleza? Vamos lá, pessoal. Eu quero começar falando de um assunto que continua sendo uma das maiores preocupações do Botafogo neste momento: os transfer bans da FIFA. Segundo informações do Globo Esporte repercutidas pelo Fogão.net, a diretoria segue trabalhando intensamente para tentar resolver as pendências que envolvem as contratações de Thiago Almada e Santiago Rodrigues. A dívida total relacionada a esses casos ultrapassa 191 milhões de reais e as negociações estão sendo conduzidas pelo diretor Eduardo Iglesias, com apoio de advogados especializados. O caso mais difícil é o de Thiago Almada. O Botafogo havia fechado um acordo com o Atlanta United, mas não conseguiu cumprir o pagamento como estava previsto. Com isso, o clube americano passou a exigir uma solução mais rígida para encerrar o processo. Já na situação de Santiago Rodrigues, existe mais otimismo, inclusive com a possibilidade de um novo parcelamento. Nos bastidores, a diretoria acredita que a recuperação judicial pode ajudar o clube a conseguir um desfecho positivo, mas a palavra final ainda será da FIFA. Outro assunto que chama atenção envolve o calendário do Campeonato Brasileiro. Segundo informações publicadas pela Itatiaia e repercutidas pelo Fogão.net, o jogo entre Botafogo e Santos, válido pela 19ª rodada, tem grandes chances de ser antecipado. A partida estava prevista para o dia 22 de julho, mas o Santos terá compromisso pela Copa Sul-Americana e a CBF precisará remanejar a data. A tendência é que o confronto aconteça entre os dias 16 e 18 de julho. E isso traz uma consequência importante para o planejamento dos clubes. A janela de transferências abre dia 20 de julho, ou seja, caso a antecipação seja confirmada, qualquer reforço contratado durante a pausa para a Copa do Mundo não poderá ser utilizado nessa partida. O Botafogo já trabalha internamente com essa possibilidade e segue se preparando para o retorno das competições. O elenco volta das férias no dia 22 de junho e depois fará uma intertemporada na Rússia entre o dia 1º e 11 de julho. A expectativa é que esse período de preparação ajude a equipe a chegar forte para a reta decisiva da temporada. Enquanto isso, um jogador que pertence ao Botafogo voltou a chamar a atenção longe do Rio de Janeiro. Emprestado ao América, o paraguaio Segovinha teve uma das melhores atuações desde que deixou o Glorioso. Segundo o Fogão.net, o atacante foi destaque na vitória por 3-0 sobre o Fortaleza pela Série B. Ele marcou um gol, deu uma assistência e ainda protagonizou uma jogada individual que quase terminou em um golaço. Eu acho que esse é um caso interessante de acompanhar. Quando Segovinha chegou ao Botafogo, muita gente via nele um jogador com potencial para se firmar rapidamente no elenco principal. Mas a adaptação não foi tão simples e ele acabou perdendo espaço. Agora, no América, tem a oportunidade de jogar com mais frequência e recuperar a confiança. O Botafogo segue acompanhando de perto o desempenho dos seus emprestados e boas atuações como essa sempre acabam chamando a atenção. Mas ainda é cedo para falar sobre um retorno ao elenco principal, mas sem dúvida foi um sinal positivo para quem ainda acredita no potencial do uruguaio. Agora vou falar sobre o mercado da bola. Segundo o jornalista Lucas Colar, o Botafogo foi o principal concorrente do Internacional na disputa pelo zagueiro chileno Guilherme Maripan. O defensor de 32 anos estava no Torino da Itália e ficará livre no mercado no final de junho. O perfil agradava muito à diretoria alvinegra, principalmente pela experiência internacional e pela bagagem acumulada em clubes como Mônaco, Alavés e pela seleção chilena. Mas o Internacional conseguiu avançar nas negociações e chegar a um acordo que envolve um investimento considerável. Entre os salários e luvas, o pacote deve girar em torno de 1 milhão por mês. É um valor alto que ajuda a explicar o porquê o negócio ficou complicado para todos os clubes interessados. Mesmo sem conseguir fechar com o Maripan, essa informação mostra que o Botafogo segue observando o mercado em busca de opções para reforçar o sistema defensivo. E isso é algo que deve continuar acontecendo nas próximas semanas, especialmente com a proximidade da abertura da janela de transferências. E para fechar o nosso giro de hoje, eu quero falar de uma notícia positiva vinda das categorias de base do Botafogo. O jovem Guilherme Rizzo, lateral direito de apenas 14 anos,
assinou seu primeiro contrato de formação com o Botafogo. A informação foi divulgada pelo jornal A Voz da Serra. O garoto é natural de Nova Friburgo e está no clube desde 2022. Segundo o próprio Botafogo, ele tem se destacado não apenas pela qualidade técnica, mas também pela liderança e pelo comprometimento no dia a dia. A assinatura aconteceu no Nilton Santos e contou com a presença da família de representantes e do diretor da base, Augusto Oliveira. O clube vê o jogador como um dos talentos promissores de sua geração e a formalização do contrato representa mais um passo na estratégia de proteger e valorizar jovens atletas. É claro que ainda estamos falando de um menino de 14 anos, mas esse tipo de movimento mostra como o Botafogo continua olhando para o futuro e investindo na formação de novos talentos. Família Alvinegra, escuta essa. A minha opinião sincera sobre tudo que eu te falei é que o Botafogo vive um momento em que muitas decisões importantes estão sendo tomadas fora das quatro linhas. A questão dos transfer bans continua sendo o principal desafio porque ele impacta diretamente o planejamento para o segundo semestre. Ao mesmo tempo, é positivo ver o clube se organizando para o retorno das competições e acompanhando de perto jogadores como o Segovini, que ainda podem ter algum papel no futuro. No mercado, fica claro que a diretoria continua buscando oportunidades, mesmo quando alguns alvos acabam escapando. E eu também gosto de ver essa atenção dada à base, porque muitas vezes é de lá que surgem soluções importantes para o clube. A sensação é de que as próximas semanas serão decisivas para entender como o Botafogo vai entrar na segunda parte da temporada. Lembrando que essa foi a minha opinião. Mas agora eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Você acredita que o Botafogo conseguirá resolver a questão dos transfer bans a tempo da janela? E o Segovini, hein? Ainda tem espaço no futuro no Glorioso? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, que eu faço questão de ler todos os comentários aqui embaixo. Muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, tá? Para me ajudar e também de me seguir, tá? Para você ficar sempre muito bem informado das novidades do nosso glorioso Botafogo. Eu faço cobertura diariamente do nosso fogão e para você não perder nada, você tem que me seguir, beleza? Vou ficando por aqui. Grande abraço para todos vocês. Fiquem todos com Deus e eu te espero no próximo vídeo. Fui!